Estou recebendo aqui a nova presidência da Câmara de Vereadores de Santo Ângelo. Quando falo a nova presidência, é o vereador Maurício Loureiro, presidente, o Oswaldir Ribeiro Vando como vice-presidente e o André Pedroso como secretário. Confere, né? Meu presidente, Maurício Loureiro, bom dia. Passou por momentos delicados, eu nunca tinha visto coisa parecida aqui em Santo Ângelo, ao menos nos últimos tempos, não? Bom dia, professor, bom dia aos ouvintes da Rádio Santo Ângelo, comunidade que nos acompanha aí pelo Facebook também. Mais uma vez, né, retornamos à presidência da Câmara, uma situação de muita honra, como eu falei ontem no meu discurso, a gente vinha se mobilizando, né, trabalhando nesse sentido para poder conseguir fazer os movimentos corretos para poder viabilizar a eleição. E nós tínhamos o entendimento, né, de que teríamos a capacidade de fazer os votos da maioria, mas tivemos algumas surpresas realmente na tarde de ontem, né, a qual fiquei muito triste, inclusive, né, com algumas situações que aconteceram. Alguns movimentos que aconteceram de última hora, a hora que, na questão da eleição, da colocação do vereador Rodrigo Flores, né, que me falou uma situação na parte da tarde, anteriormente à sessão, e aí depois fez um outro movimento que, né, eu acredito ser legítimo, né, mas poderia ter me falado que iria ser candidato, que não teria problema nenhum. Né, falou que não iria ser, que não estava concordando com que a Jaqueline, né, havia direcionado na questão de competir entre dois vereadores do mesmo partido e queria mobilizar para que ela tentasse retirar a candidatura. Porque aí, a Jaqueline era candidata. A Jaqueline era candidata legitimamente. Eu acho que a Jaqueline tem 12 anos, né, vai para o 12º ano de mandato, e em nenhum momento eu questionei, em nenhum momento eu conversei com ela depois que fiquei sabendo, né, que ela seria candidata. Eu acho que ela estava totalmente no direito dela de não concordar com a maneira que eu penso, da maneira que eu tenho as minhas ações. Eu acho que a gente vive numa situação democrática, cada um tem, né, os seus pensamentos, mesmo aqui, né, diante da nova mesa diretora. O André tem um perfil, tem uma maneira de se dirigir, tem uma maneira de se condicionar, de se conduzir. O Vando tem outra maneira. Somos de partidos diferentes, mas eu acho que a gente tem que ter, né, o respeito pelas pessoas, né, ter um poder de diálogo permanente para que a gente possa dar resultado para a comunidade, que é esse que é a nossa principal tarefa, nosso principal objetivo. Quero dizer que não ficou nada de restrição, principalmente pela vereadora Jaqueline, pela questão dela conduzir essa situação de uma chapa adversária. Eu acho que, como falei já, tinha total direito, como também legitimamente o vereador Rodrigo Flores, mas me surpreendeu algumas ações, né, Ele não tinha lhe comunicado que ele seria candidato? Ele me comunicou me dizendo que não concordava com aquela situação, né? Porque eram dois candidatos dentro do PDT. Dois candidatos do mesmo partido, né? Ele não concordava com aquela situação e queria tentar mobilizar para que não acontecesse a disputa entre o vereador Maurício, no caso eu, e a vereadora Jaqueline, que estava se postulando para concorrer na chapa adversária. E diante disso também me falou que poderia, inclusive, para não ficar numa situação difícil, de que ele poderia vir a colocar uma outra chapa, no caso, uma terceira chapa, né, para que ele não precisasse estar, então, votando, escolhendo entre a minha chapa e a chapa da vereadora Jaqueline. E aí, diante disso, me falou que talvez estava pensando em se abster do voto. Eu disse que ficaria, que era para ficar muito bem à vontade, para escolher que a maneira que ia se dirigir, né, e escolher. Mas aí, na hora da votação, acabou colocando uma chapa com o nome dele, e o qual eu entendo, compreendo, né? O Rodrigo é uma pessoa que quero bem, é meu amigo particular. Acho que tinha total credibilidade, uma pessoa exemplar, um homem que tem uma trajetória pública aí, como ele mesmo falou ontem, foi secretário, né, é analista de sistemas, é servidor público e tinha todas as condições de também ser presidente da Câmara, só que poderia ter, né, exercido esses movimentos aí de uma forma um pouquinho mais
coerente no meu entendimento. Isso não é uma crítica, é só uma constatação das situações que aconteceram diante da eleição de ontem. Mas a sua candidatura, ela estava bem consolidada. Uma fonte me comunicou no domingo que o placar seria de 9 ou 10 votos a seu favor. Então, parecia que estava consolidada a sua chapa, sua vitória, inclusive. Assim, professor, a eleição da mesa diretora, eu participei já de algumas, né? E a gente sempre tem surpresas, né? Sempre tem dificuldades, né? Então, a certeza absoluta eu não tinha. Eu tinha o entendimento de que a gente havia feito uma articulação direcionada a conseguir ter efetividade na questão da maioria dos votos, como falei anteriormente, né? Quando tive a oportunidade lá atrás, em 2021, quando o vereador Vando se colocou à disposição, me procurou. O Vando tem um laço importante aqui, né, fiel à nossa administração, sempre esteve ao nosso lado, né, claro, fazendo críticas que são importantes na construção do processo, né, acho que isso eleva o governo, ajuda o governo. A gente precisa ter discordância para poder melhorar e dar uma qualidade de vida à população, apontar os erros de uma maneira correta para poder fazer as melhorias. Então o Vando me procurou no meu estabelecimento, na minha imobiliária, e me direcionou dizendo que iria ser candidato, que gostaria do meu apoio. E eu imediatamente falei que sim, né, queria apoiar, e acabei honrando minha palavra, apesar de algumas situações que foram encaminhadas de último momento naquela mesma oportunidade. E diante daquilo também conduzi também a minha situação para que pudesse chegar no último ano com uma situação favorável para poder viabilizar a minha candidatura. Diante disso, algumas situações foram acontecendo no conjunto do processo e a gente foi procurei, quero agradecer aqui de forma especial que o vereador André Pedroso, né, que apesar ontem na minha postagem que eu fiz aqui das nossas situações ideológicas e políticas de pensar e ter maneiras diferentes de construir as situações, né, eu acho que apesar disso tudo, através do respeito, do diálogo e sabendo, né, me conheceu melhor, sabendo do nosso projeto, da intenção de poder pura e simplesmente ajudar a melhorar a qualidade de vida da população e tendo uma diversidade também de pensamentos, acho que é importante a gente poder ter uma condução desse processo com pessoas que tenham ideias diferentes da minha para que a gente possa, em conjunto, né, viabilizar uma melhor qualidade de vida da nossa comunidade. Vereador Vando, o senhor tem muita experiência na Câmara de Vereadores, principalmente na condução desses processos de escolha, de sucessão e tal. O senhor foi o fiel da balança agora, de novo, não? Não. Bom dia. Bom dia. Não, nós fizemos, que nem o vereador Maurício falou, a gente desde o começo, a gente fez o André Pedroso que está aqui, e o vereador Nene, o vereador Carlão, o vereador Nerison, todos os vereadores que trabalharam junto conosco, o vereador João Cardoso, né? Todos os vereadores, o vereador Maurício, o próximo vereador Felipe Terra Graça, que é um excelente vereador, né? Todos os vereadores, né, comprometidos com a boa política. Nós sempre fizemos uma boa política entre nós, trabalhando e olhando os projetos, né, vereador André? E sempre aprovando os projetos que a gente acha importante, discutindo com o prefeito no bom sentido, falando com o prefeito e ajudando, não fazendo política pessoal, né? Então, que nem o vereador Maurício falou, nós foi muito fácil de conduzir esse processo porque todos nós nos conhecíamos e sabíamos que, apesar de ser partido diferente, um respeitava o outro, ninguém nunca passou a perna em ninguém nunca mentiu para ninguém. E assim, ó, eu nunca tinha passado por um processo desse de um líder do governo fazer o que o vereador Rodrigo fez. Com todo respeito ao vereador Rodrigo, talvez a inexperiência política, um iniciante na vida pública, né, se atrapalhou tudo, porque não pode fazer isso. Um líder do governo é uma pessoa que representa um governo como um todo, né? Imagina lá o Frederico Antunes, que é o líder do governo lá, Eduardo Leite, se atrapalhar lá, né? Então, nós aqui, né, o que houve foi uma baita de uma atrapalhada do nosso líder do governo, porque nós tínhamos conversado com ele antes. Nós, como a gente começou, a gente falou. Primeira pessoa que a gente falou, o Rodrigo Flores. Segundo, o presidente do PDT. E também falamos com os nossos aliados que estamos juntos aqui
todos nós falamos a verdade, ninguém mentiu para ninguém. E a gente lamenta profundamente, eu lamento assim, a maneira como foi conduzido esse processo, né? Sobrou algum resquício aí? Não, assim, não é resquício, eu fiquei envergonhado pela maneira assim que a gente, da maneira, não é resquício, é assim, a infantilidade de como foi conduzido assim pelo líder do governo, né? Porque não podia fazer isso, podia só falar a verdade. Acho que a verdade, ela nunca é demais, sabe, a verdade. Por isso que nós estamos aqui um olhando na cara do outro. Nós, pela primeira vez, os 4 anos, os vereadores cumpriram com a palavra, ninguém escreveu nada, ninguém assinou nada, foi palavra, ninguém mentiu para ninguém. Foi uma história assim, ó, muito bonita, né, vereador Maurício? E assim, ó, e nós, assim, ó, porque a verdade, ela aparece e não é ruim. Que se o cara quiser concorrer, e olha, se o vereador Rodrigo quisesse ser presidente, era só falar com nós, daqui a pouco nós ia ajeitar uma situação que ele fosse o presidente, porque mas assim, foi muito assim para nós, assim, eu fiquei muito decepcionado com a maneira que ocorreu, mas não ficou resquício nenhum, apenas assim, eu lamento um tipo de acontecimento desse e que sirva de uma bela lição para o pessoal que está iniciando na vida pública, amanhã depois trabalhar um pouquinho diferente. Tá bom. André Pedroso, primeira vez que o senhor assume um cargo na presidência ou não? Bom dia. Bom dia a todos. Sim, é a primeira vez que eu fui convidado e me disponibilizei a participar da mesa diretora. O senhor é do PRTB, né? Isso. Maurício Loureiro, PDT, e Vando, MDB. Ainda. Essas diferenças ideológicas, elas não atrapalham a condução do processo? Eu acho que muito pelo contrário, né? Serão bem úteis, vamos falar assim, quando se tem cabeças pensantes. Cabeças pensantes. Eu acho que toda a questão de unanimidade, né, não é legal. Então, partidos e ideias diferentes discutindo um projeto, eu acho que só tem a agregar. Esse é o seu primeiro mandato? É meu primeiro mandato como vereador. Como vereador, né? Sim. O PRTB, eu vou aproveitar um gancho aqui, acho que o PRDB, vocês vão em março, parece que o PRDB não existe mais, né, no estado, né? Vocês vão ter que migrar para um outro partido, é isso? São quantos vereadores do PRTB? Nós temos 3 vereadores eleitos pelo PRTB, né? Uhum. O Carlos Gonçalves, eu e o Nérios. E já é acertado que nós teremos que trocar assim de legenda na janela aí. E o senhor já escolheu o partido que o senhor vai? A gente tem alguma afinidade por partidos e alguns convites também já recebemos do PL, do PP. A gente está mais alinhado, vamos falar assim, agora no momento com o PP, mas ainda a gente tem que esperar a janela para decidir essa questão ainda. E se o vereador Maurício Loureiro do PDT entrar em campo e lhe convidar para entrar no PDT, o senhor aceita ou não? Eu acho que não tem essa possibilidade por questões de pensamentos e ideologias partidárias. Acho que não existe essa possibilidade, né, Maurício? Isso. Tá certo. São 3 vereadores. É o senhor, o Carlão e qual é o outro? E o Nércio. E o Nércio. Tá certo. Meu presidente, que projeto o senhor tem pela frente? Vou ter que dar uma acelerada porque o relógio não para. E quando que vai ser a posse? Professor, primeiramente queria agradecer aqui a oportunidade mais uma vez da Rádio Santo Ângelo de poder abrir o espaço aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa condução lá da nova mesa diretora. Queria também aproveitar a oportunidade aqui e rapidamente agradecer aqui aos vereadores que me deram a oportunidade de poder retornar essa missão difícil, né, num ano eleitoral, onde que a gente vai precisar ter uma condução plena sobre esse processo, ter um entendimento de que existe diversidade. Ano que vem tem eleições, né? Existe uma diversidade de pensamentos, né, e a gente precisa ter serenidade, muita cautela para poder ter o entendimento de que cada um tem um pensamento diferente um do outro, né, independentemente da situação que eu me encontro e do partido que eu me encontro e o lado que eu defendo. Eu também tenho que entender que tem pessoas e parlamentares que pensam de maneira contrária, e a gente vai precisar ter o entendimento e a capacidade de poder exercer a nossa função com muita cautela e com muito respeito a todos e a
cada pensamento de cada um. E quero agradecer pela oportunidade, então, de poder fazer, né, mais uma vez esse desafio que é administrar nosso poder legislativo em conjunto aqui com o vereador Vando e o vereador André. Questões referentes à administração da Câmara, eu acho que a Câmara nessa legislatura tem sido muito bem exercida as funções lá de presidência e de cargos ocupados dentro da mesa diretora. Iniciou com o vereador Nader, né, no primeiro ano de mandato, e aí depois veio o vereador Vando, e agora no exercício do ano de 2023 o vereador Carlos Gonçalves, o qual também votei nele, estive em conjunto nas ações que foram desenvolvidas dentro da Câmara. Quero compartilhar com todos que a gente vai dar continuidade a isso, que a gente vai dar uma situação especial na questão de administração, de tentar conduzir as questões com eficiência dentro da gestão pública, que é o nosso objetivo, que é o nosso desafio de poder reduzir custos, de conseguir fazer investimentos que são importantes, direcionar também situações que a gente possa exercer uma questão mais aprofundada, mais responsável com investimentos aqui na área de infraestrutura, de saúde, de educação, que é essa que é a situação principal de um gestor público, de um fiscalizador. Acho que a gente não tem o poder de fazer execução, né, que é o poder executivo, a prefeitura, o prefeito, que pode fazer as transformações mais objetivamente, mas a gente pode conduzir, né, ter responsabilidade com os recursos públicos e a partir disso depois ter a capacidade de poder direcionar recursos e poder fazer investimentos aqui no nosso município em áreas que são extremamente importantes, que a gente sabe que tem carência e a gente precisa fazer o nosso papel da melhor maneira possível. Muito bem, obrigado, presidente Maurício. Vando, tem 30 segundos. Na janela de março, o senhor vai buscar uma outra agremiação ou não? Olha, é bem possível, né? Nós estamos aí com dificuldade, né? Quando a gente está com dificuldade, a gente não tem que procurar novos ares. Sempre foi assim e assim será, né? É muito difícil. Quem tem mais de 30 anos de vida pública, isso é a mesma coisa que uma separação no mesmo partido, né? Então, a gente tem laços de amizade, de carinho pelo MDB, mas como a gente sabe que está muito difícil de militar dentro do partido, a situação está chegando numa situação muito difícil, nós não resta uma outra saída a não ser fazer novos ares. Muito bem. Obrigado, André, muito obrigado também por ter vindo aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Viu? Obrigado, agradeço a oportunidade.